Já de volta com o seu estilo de vida, obrigada a você que está ligadinho aí no canal que é a cara e a voz da Amazônia, o AmazonSat. Agora é hora de entrevista e nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Esse mal que já afeta milhões de pessoas no mundo inteiro e que afeta principalmente os idosos. Você vai saber quais são os sintomas e também qual é o papel da família no tratamento do paciente. É o nosso destaque de hoje no quadro ABC da Saúde. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto na manhã desta quarta-feira? Hoje teremos dois entrevistados. Ao meu lado, o médico e PhD em geriatria, doutor Euler Ribeiro, e também a psicóloga Cláudia Bandeira. Muito bom dia, doutor Euler. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos dois. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que primeiro a gente definisse o que é a doença de Alzheimer, doutor Euler. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. O que é isso? Nós temos uns tipos diferentes de proteínas no sistema como um todo, orgânico. Pode só aproximar um pouquinho, doutor? E tem uma proteína especial que chama-se proteína beta-amiloide e uma outra chamada proteína tau. Os neurônios, que são as células do cérebro, eles se intercomunicam através dos braços, que são os axônios. Então, eles recebem os estímulos e dão as respostas através de um caldo de substâncias que são os neurotransmissores. Certo. O que acontece? Quando há uma modificação metabólica, que há a precipitação dessas proteínas dentro do cérebro, tanto a proteína tau como a beta-amiloide, há um enovelamento dos braços da célula nervosa. E esse enovelamento não permite que as mensagens que são de estímulo possam passar para ter as respostas dos estímulos. E com isso, há uma modificação cognitiva. O que é isso? O primeiro comportamento, mudança de comportamento, é a perda da memória recente. E a Cláudia, que está aqui conosco também na manhã desta quarta-feira, ela faz parte da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, e trabalha com essa doença. Agora, qual é o trabalho que a ABRAS realiza aqui no nosso estado, na capital amazonense? Então, bom dia a todos. A ABRAS é uma associação, como já foi falado, a Associação Brasileira de Alzheimer, e ela existe em Manaus há muito tempo, porém oficialmente desde o ano passado. A ABRAS ela tem como função principal justamente dar o apoio à família do portador da doença de Alzheimer. Até porque a gente vai ver no decorrer da entrevista que é uma doença que não acomete apenas o idoso ou o paciente, mas a família de um modo geral. E o que a gente percebe é que a família ainda está muito despreparada e muito sozinha para lidar com toda essa problemática que não é pequena. Então a ABRAS, através de todo um movimento, de todo um trabalho, ela vem auxiliar e dar apoio a todos os familiares e cuidadores dos pacientes com doença de Alzheimer. Cláudia, inclusive, tentando mudar esse estigma que a doença tem de nomes pejorativos mesmo, esclerose, outros falam que é porque a pessoa já está com caduquice, e na verdade não é. E muito desse trabalho vocês realizam também para mudar essa ideia? Então, gente, é uma questão de informação mesmo, é uma questão de educação para o envelhecimento. A gente aprendeu muita coisa errada, né? Então, quando o idoso começa a ficar com essa mudança de comportamento característico do processo demencial, as pessoas, de modo geral, falam isso. Meu avô está caducando, meu avô está ficando gaga, mas, na verdade, a palavra científica, o que a gente tem que partir, a partir de agora, falar, meu avô está dementando ou demenciando. Na verdade, a doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer não pode mais ser falado também, como muitas vezes se falava, mal de Alzheimer. Então não pode se falar mais mal de Alzheimer. Desse mal é pejorativo, mais uma vez pejorativo. Então a gente tem que fazer esse processo de mudança também, de mentalidade das pessoas de modo geral. E o que é mais preocupante é que as pessoas pensam que, uma vez com a doença de Alzheimer, eu devo abandonar o meu familiar. Eu não posso mais cuidar ou eu não devo mais cuidar porque não adianta nada. E é justamente isso também que o doutor Euler Ribeiro vem falar um pouquinho depois para a gente sobre isso. Tá? O benefício que tem sim ainda dos cuidados intensos
para o paciente portador da doença de Alzheimer. Tá certo. E, doutora, é uma doença que não tem cura e talvez por isso as pessoas abram mão dos seus familiares que estão com o Alzheimer. Mas, claro que com o passar dos anos e das décadas, a ciência vem se desenvolvendo muito para promover uma melhor qualidade de vida mesmo para pessoas que têm doenças como essa que não têm cura. Qual que é a sua opinião sobre isso e de que forma que os familiares poderiam estar apoiando essa pessoa que Olha, sofre em primeiro com lugar, a família tem que conhecer o que é a demência de Alzheimer para poder cuidar adequadamente do seu paciente querido, que é seu ente querido. Certo. A minha mãe tem 93 anos. Há 11 anos ela tem doença de Alzheimer. Esse nome, Alzheimer, foi um pesquisador alemão que descobriu essa proteína tal e a beta-amiloide novelando os neurônios. Por isso que ele levou o nome de demência de Alzheimer em homenagem a esse pesquisador. Certo. Todas as vezes que, do ponto de vista clínico, alguém me procura no meu consultório com um paciente com Alzheimer, a primeira coisa que eu faço é reuniões seguidas com a família, dizendo todos os vieses comportamentais das mudanças que vão ser sucessivas, porque é progressivo. Ainda ontem eu estava lendo uma revista de medicina e na Bélgica descobriram que o homem não tem só um DNA, tem mais de um DNA, daí as diferenças comportamentais. E algumas doenças degenerativas teriam origem nesse DNA acessório. Então isso é um avanço para os cuidados futuros da demência de Alzheimer. Porque se eu puder bloquear este DNA que vai ser responsável pela essa precipitação dessa proteína que dá a mudança de comportamento, eu não vou ter mais a doença. Mas agora estão iniciando as pesquisas em cima dessa nova descoberta. Tá certo. Olha, a gente tem uma matéria para você de casa acompanhar que fala também sobre os sintomas do Alzheimer e muito sobre essa questão do papel do familiar no acompanhamento, no apoio à pessoa que sofre de Alzheimer. Convido vocês a assistir ela junto comigo para que a gente possa acompanhar e comentar logo em seguida. Acompanhem. Graça perdeu sua mãe há 7 anos. Durante os últimos 23 anos de vida dela, que tinha Alzheimer, Graça se tornou sua cuidadora. Durante esse tempo, sua rotina era de doação. A mamãe passou 23 anos, com o diagnóstico, e aí depois de muito tempo que a gente aceitou a doença, mas assim, a negação, o primeiro momento é um momento de negação, de não aceitação, porque ninguém quer ver uma pessoa querida doente, Então a gente passa por essa fase, tenta superar isso com apoio e buscando informação. Aí depois começa a lidar, conhecer os sintomas e descobrir que quando ela faz uma coisa, quando ela diz uma coisa, quando a gente percebe o esquecimento, não é ela que está fazendo isso. Quando ela diz que eu não sou filha dela, que ela não me reconhece como filha, não é ela, é a doença. E isso é um sintoma da doença. Atualmente, ela atua como conselheira fiscal da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer. A família fundamentalmente precisa ter informação. Se ela não conhecer, ela precisa ter a informação para conhecer a doença, os sintomas da doença, para poder saber lidar com esses sintomas. Então, se ela não tiver conhecimento sobre a doença, dificilmente ela vai cuidar bem. E ela, não tendo esse conhecimento, ela não vai cuidar bem e quem vai padecer é a pessoa, porque vai sofrer toda essa falta de conhecimento, toda essa falta de informação. O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge principalmente os idosos. A perda de memória e a desorientação em relação ao seu espaço e ao tempo, principais características. Na verdade, o Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva, não tem cura ainda, os maiores sintomas em relação à memória, o cognitivo. Esse paciente vai começando a ter lapsos de memória e isso vai interferindo na vida prática dele do dia a dia. Hoje não tem nenhuma forma de prevenir o Alzheimer. O que a gente diz é que
são os hábitos de vida, é o estilo de vida, é a atividade física, é a alimentação, são aqueles hábitos do fumo, do álcool, né? Então, essa é a forma que a gente previne, né? Saúde para qualquer doença. O apoio da família deve partir da busca por informações sobre a doença. A gente ainda tem muito, se fala muito pouco sobre o tratamento medicamentoso no Alzheimer. E ele é muito importante, principalmente para orientar o familiar de como lidar com esse paciente. Ele tem alteração de humor, então como lidar com essa alteração de humor? O familiar nunca foi agressivo e começou a ser agressivo, como lidar com essa agressividade? Então a gente dá orientações para esse paciente. Agora, fora isso, é a prática, né? É a paciência, a gente precisa ter muita paciência com o paciente com Alzheimer, porque ele cria uma alteração comportamental que você nunca está preparado. Você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como ele vai responder àquele estímulo. Então a gente precisa ter paciência demais para lidar com esse tipo de paciente. Eu escolhi ser cuidadora, então sabe, conciliar a minha vida de cuidadora com a minha vida social, né? Então, se eu hoje não posso ir ao cinema, mas amanhã eu vou, ou eu já fui, não é? E aí eu fico convivendo com aquela pessoa um momento, porque eu estou propiciando a ela tranquilidade, felicidade, sabe? Para que ela viva, para que ela tenha qualidade de vida nos últimos momentos dela. Pelo menos isso. É a oportunidade que também eu tenho, enquanto pessoa, de retribuir, sabe? Um pouco que, por exemplo, a mãe fez tudo. Ela me ensinou a andar, me ensinou tudo. Eu sou o que ela me ensinou. Então, nesse momento, é o momento que eu tenho de retribuir um pouco tudo que ela fez por mim. Então tá aí, você acompanhou essa matéria que está falando sobre o assunto da nossa entrevista de hoje no quadro ABC da Saúde. Daqui a pouco a gente continua conversando com os nossos entrevistados, mas agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Rosiane Maria. Ela tem informações sobre a inauguração do Centro de Desenvolvimento da Moto Honda. Bom dia, Rosiane, quais são as informações? Olá, Denise. Olá, você que acompanha a programação do Amazonsat. Nós falamos ao vivo da Moto Honda da Amazônia, aqui no Polo Industrial de Manaus, que inaugura hoje o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que é também o primeiro nesse modelo em toda a América Latina. Quem está com a gente aqui é o superintendente da Suframa, Tomás Nogueira. Superintendente, o que significa a inauguração desse centro para o Polo Industrial de Manaus? Bom dia a você, bom dia aos telespectadores do Amazonsat. Eu diria que esse investimento ele não se mede pelos valores em reais aqui investidos, mas principalmente pelo que ele significa em termos de qualidade. Nós estamos indo aqui cumprindo um desejo, e além da manufatura, trazer o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de produto em toda a sua extensão para dentro do Polo Industrial de Manaus. A empresa já é uma referência em termos de conteúdo nacional, em termos de verticalização no processo de manufatura. Com esse investimento, ela vai além, ela traz o desenvolvimento dos produtos. E nesse processo de desenvolvimento, nós tivemos a oportunidade de concertar junto à Universidade do Estado do Amazonas uma participação, não apenas na formação de mão de obra, mas no desenvolvimento conjunto de alguns projetos, o que vai trazer um adensamento, eu diria, do conhecimento tecnológico. Então nós estamos indo além, isso é muito importante, é um passo fundamental. Eu diria que é um modelo para o desenvolvimento dentro do Polo Industrial de Manaus. Você ter aqui toda a engenharia de produto, ou seja, como eu disse a princípio, além da manufatura. É um passo fundamental e, como disse o governador do estado, isso é um divisor de águas. É fundamental que, repito, que nós tenhamos esse tipo de investimento em Manaus. Muito obrigada, superintendente. O que ele acabou de falar é do termo, né, de cooperação que foi assinado entre o governo do estado e a Moto Honda para que os alunos da UEA possam usar os ambientes da Moto Honda como laboratório. É isso aí, Denise, voltamos com você. Tá certo, Rosiane, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para você. E lembrando que você acompanha a informação completa no Jornal da Amazônia às 21 horas, 9 horas pelo horário de Manaus. Dando continuidade ao nosso estilo de vida, estamos falando sobre a doença de Alzheimer, hoje no nosso quadro ABC da Saúde.
Os meus entrevistados são o médico PhD em geriatria, o doutor Euler Ribeiro, e também a doutora Cláudia Bandeira, psicóloga. Doutora Euler, a gente acompanhou na matéria aí um pouco sobre realmente de como a maneira que os familiares devem lidar com os pacientes. Aqui em Manaus, Cláudia, a Abraz, a pessoa que tem um paciente, tem uma pessoa que sofre com Alzheimer, como é que ela faz para ter o apoio da Abraz? Então, é importante a gente falar sobre isso agora. Hoje a Abraz se reúne de 15 em 15 dias na Sala Papola, no Parque Municipal do Idoso. Qualquer informação vocês podem ter lá na recepção do próprio Parque Municipal. Nós vamos no domingo, que é o dia da nossa atividade principal, distribuir esses folders encaminhados pela Abraz Nacional. É muito interessante que vocês possam ter acesso, porque aqui fala um pouquinho sobre a doença, o que é a doença, as principais características, os principais sintomas e as formas de tratamento. Mas assim, hoje, o que a Abraz oferece em Manaus é o apoio familiar, é o grupo de apoio aos familiares. Hoje a gente tem, na verdade, um grupo de 30 familiares que participam quinzenalmente do nosso grupo. É um momento em que o familiar, além de receber informação, ele pode falar um pouco sobre a sua tristeza, sobre a sua angústia, sobre tudo que está passando em função da mudança de comportamento daquele familiar que ele tem em casa. Então é um espaço assim de relaxamento, de desestresse, de equilíbrio, de reequilíbrio e também de informação. É muito importante que o familiar não esconda o seu paciente dentro de casa. O Alzheimer é uma doença que, como o doutor Euler falou, ele é comum do envelhecimento, ele vai aparecer, minha gente, cada vez mais. Do seu lado, onde você menos esperar, você vai encontrar um portador da doença de Alzheimer. Então é importante realmente que você possa conhecer, como foi falado, a doença, até para fazer a diferenciação do que é um envelhecimento normal e do que é um envelhecimento patológico. Muito bem. Olha, a gente vai continuar com esse bate-papo no próximo bloco, falando um pouco mais sobre essa doença de Alzheimer, porque como os entrevistados bem salientaram, o importante é você ter informação. Daqui a pouco a gente continua mais com esse assunto e eu conto com a sua audiência. Até já!